Olá, meus amores, sejam muito bem-vindas a mais um episódio do podcast Intuindo. Muito obrigada por ter apertado play nesse episódio. E hoje eu quero falar sobre algo que eu vejo muito com as minhas mentoradas, com mulheres que passam em atendimento comigo, e é uma questão de rotina, de não só consistência numa rotina em que você cuida de você mesma, que você movimenta o seu corpo, que você medita, que você tira tempo para você, mas uma rotina que seja intencional e que te apoie, te suporte e te ajude a criar e manifestar a vida que você tanto sonha em ter. Eu acho que muitas vezes a gente que é mulher espiritual, a gente fica tão focada em ter o conhecimento sobre a espiritualidade, em ter certeza que a gente está consumindo todos os podcasts, todos os livros, todas as frases, todos os vídeos no YouTube, todos os vídeos no TikTok. A gente fica tão obcecada em consumir o conhecimento que a gente esquece de fato, colocar esse conhecimento em prática, em pequenos momentos no nosso dia a dia. E nada mais importante do que a gente colocar em prática, nada mais simbólico do que é esse colocar em prática do que a nossa rotina. Como eu já comentei com vocês em alguns episódios anteriores, eu sou uma pessoa que um dos meus maiores focos na vida foi sempre manifestar liberdade e flexibilidade na minha rotina, tanto que isso é uma coisa que hoje em dia eu tenho até uma mentoria focada em liberdade geográfica, porque é uma coisa que eu tenho integrada na minha vida e é algo que sempre foi meu grande foco. Então, no episódio anterior, no episódio número 20, eu até contei a história para vocês de como eu manifestei essa liberdade geográfica de morar em qualquer lugar do mundo, como que desde que eu não me formei na faculdade, passando por momentos desafiadores, meio humilhantes também, de não ter um trabalho, de falta de clareza, eu ainda assim mantive o meu foco em criar essa vida de liberdade e eu tomei decisões que me levaram para a construção dessa vida. Então, eu acabei construindo muito espaço nos meus dias para que eu infusionasse eles com intencionalidade. E eu tenho certeza que isso foi essencial para me auxiliar no meu processo de manifestação e de criação de sonhos e também de conquistar, basicamente, os meus objetivos, né? Nem falando tanto de manifestação, mas de fato conquistar grandes objetivos na minha vida. E eu acho que às vezes a gente fica tanto no automático, e é isso que eu vejo muito com as minhas clientes, a gente fica tanto no automático, a gente se sobrecarrega tanto nos nossos dias a dias, nas nossas rotinas, que a gente acaba não dando espaço para que a gente se conecte com os nossos sonhos e com as nossas manifestações. E é exatamente sobre isso que eu quero conversar com vocês hoje, para te relembrar a criar esse espaço na sua vida com intencionalidade, porque às vezes a gente cria esse espaço na nossa vida e ou a gente acaba doando para outras pessoas, ou a gente acaba doando para coisas que não nos fazem muito bem, como, por exemplo, sei lá, passar 3 horas no TikTok, quem nunca, né? Já fizemos. Só que você sai dessas 3 horas, você não tá se sentindo, tipo, uau, expandido e inspirado. Geralmente você se sente meio drenado e você olha para cima, parece que você ficou, assim, horas com a cabeça dentro da água. Aí você volta e fala, gente, o que aconteceu? Faz 3 horas que eu estou aqui. Oi, onde que o tempo foi? E não é isso que a gente quer, né? Porque a gente pode fazer dinheiro, a gente pode cuidar da nossa saúde, mas a única coisa que a gente não pode mudar é a quantidade de tempo que a gente tem aqui, por enquanto, pelo menos. Então, o nosso tempo ele é muito importante. A forma como a gente usa esse tempo é muito valioso e vai impactar diretamente na quantidade de sonhos que você acaba trazendo para a realidade. Então, eu queria só relembrar um pouquinho vocês, porque eu acho que manifestação, existem várias explicações sobre o que é, e a forma mais simples que eu consigo explicar o que é manifestação, obviamente existe uma grande coisa por trás, mas basicamente o que é manifestação, né? É quando os seus pensamentos, sentimentos, as suas ações e aquilo que você acredita ser, né, a sua identidade, é coerente com aquilo que você deseja criar, com aquilo que você deseja manifestar.
Então, por exemplo, se você deseja um relacionamento estável e saudável, só que nos seus pensamentos, nas suas crenças, né, as suas crenças limitantes, nos seus pensamentos, você acredita que um relacionamento vai sempre te impedir de ser uma pessoa livre. Então, você acaba sentindo uma ansiedade quando se trata de relacionamentos, o que faz com que você tome ações que te sabotem a ter esse relacionamento. Então, você acaba escolhendo pessoas que não são as pessoas corretas, você acaba sempre criando um problema no seu relacionamento quando ele está instável. Por quê? Você associa, de certa forma, num nível subconsciente, a neurociência, né? Quando a gente fala da manifestação neurológica, a manifestação da neurociência, eles explicam muito isso, que a maioria das nossas crenças limitantes estão alojadas no nosso subconsciente. Então, muitas vezes, a gente acredita coisas que a gente nem sabe, e é isso que muitas vezes está bloqueando o seu processo de manifestação. Então, se você tem essa crença no seu subconsciente de que um relacionamento estável, sei lá, um relacionamento entediante ou um relacionamento estável vai te impedir de ser livre, você vai acabar se auto-sabotando mesmo sem você saber, porque aquele pensamento está gerando um sentimento que está fazendo você tomar uma ação que, consequentemente, vai construir hábitos, né? Vão construir hábitos, vai construir uma rotina e, consequentemente, você vai construir uma identidade que vai impactar naquela criação, naquela manifestação desse sonho que você tem. Então, subconscientemente, você, sem perceber, está fazendo com que você tome ações que não estejam alinhadas com aquilo que você diz que você quer. E a gente já falou um pouquinho também aqui no podcast sobre esses desejos conflitantes, né? Que a Cabala fala que muitas vezes a gente tem desejos conscientes, por exemplo, que era um relacionamento estável, só que existe um outro desejo conflitante, que é o desejo de eu quero liberdade, eu acredito que se eu tiver um relacionamento estável, eu não vou ter liberdade. Então, eu acabo emanando, vamos dizer, duas frequências diferentes, dois desejos diferentes para o universo, e eu acabo me sabotando em algum momento aí para conquistar um dos desejos. Então é importante a gente olhar para tudo isso, só que quando a gente olha para essa formulinha básica, né, das manifestações, quando a gente pensa em pensamentos, sentimentos e ações e identidade, quando a gente pega essa parte das ações, e é nisso que eu bato muito na tecla, isso é uma parte muito importante dessa fórmula que muitas vezes a gente, como mulheres espirituais, a gente negligencia um pouco. Porque a gente fica, de novo, tão focado em processar os nossos sentimentos, em olhar para os nossos sentimentos, em processar os nossos traumas, em olhar para o nosso subconsciente, qual que é o trauma do abandono que eu tenho, que, sei lá, quando eu era criança, isso aconteceu, e tudo isso a gente fica tanto nessa sopa interna, vamos dizer, que a gente acaba esquecendo a realidade 3D. E querendo ou não, quando a gente toma uma ação, se a gente toma contínuas ações nesse sentido, a gente acaba criando uma identidade específica que acaba fazendo com que os nossos pensamentos e sentimentos também acabam se alinhando com isso. Então, se você sente um grande medo, por exemplo, de falar em público, se você pega e fala em público, e você faz isso 1, 2, 3, 4, 5 vezes, em algum momento você cria uma identidade nova do tipo, calma, eu me sinto segura para falar em público. E isso, o externo, acaba fazendo com que seu interno, ele mude também, né? Então você vai mudar os seus pensamentos e sentimentos sobre falar em público, porque é algo que você já está fazendo. Então a gente fala muito em manifestação, né? Que o seu interno, ele espelha o seu externo, mas o seu externo, ele também espelha o seu interno. A Cabala fala muito sobre isso, né? Quando a gente não está entendendo exatamente o que está nos bloqueando internamente, olhe para o seu externo. O que estiver bloqueado é onde eu preciso me transformar. E existem várias formas de você se transformar, e obviamente que você se transformar internamente é um componente muito importante desse processo como um todo, mas é um dos lugares também que as pessoas, geralmente, é um dos primeiros lugares que as pessoas olham, pelo menos as pessoas que são mais conectadas espiritualmente e dentro da área do autoconhecimento, a gente olha muito para esse interno e a gente acaba negligenciando, como eu falei, esse externo, que é essa tomada de ações. E quando eu falo tomada de ações, tanto que quando eu ensino a minha metodologia única de manifestação intuitiva,
eu falo que um dos últimos componentes é as ações alinhadas. Então, quando eu falo aqui sobre tomar ações, eu não estou falando sobre tomar qualquer ação. Não estou falando sai e vai fazer 1 bilhão de coisas. Até porque se você fizer isso, você vai fazer o quê? Você vai sentir que você está nadando contra a corrente e você vai cair no lugar que você estava antes de você olhar para o seu interno, né? Então, existem também as pessoas que só focam no externo. Então, o que eu quero trazer aqui é que tem esse equilíbrio. Esse equilíbrio é necessário. Esse equilíbrio entre o espiritual e o físico, né? O 5D e o 3D. E eu já falei isso para vocês aqui em vários podcasts. Eu sou taurina, então eu sou uma pessoa muito espiritual, mas ao mesmo tempo eu tenho um pezinho muito forte, assim, aterrado na realidade, porque eu já passei por diversos núcleos da espiritualidade, convivi com muitas pessoas espiritualizadas que negligenciavam muito esse 3D e o quão impactante pode ser certas ações que você toma. Então, voltando lá para a ideia das ações alinhadas, né? O que são ações alinhadas? Eu já falei isso aqui, mas basicamente uma ação alinhada é uma ação que vem de um lugar de intuição, é uma ação que vem de um lugar de completude, de uma energia, vamos dizer, um pouco mais limpa. E eu até gravei recentemente um Reels lá no meu Instagram, porque eu recebi uma pergunta de uma ouvinte aqui no podcast, e ela me perguntou, Cami, como é que eu transformo uma obrigação em uma ação alinhada, né? Porque existem várias coisas que a gente precisa fazer no nosso dia a dia, e mesmo assim não é aquela coisa que é a mais intuitiva, que é a mais animadora, até quando a gente fala sobre as ações alinhadas no Human Design, né? Então, se você é uma geradora, você não teve necessariamente uma resposta super animada do sacral, como que você faz para, mesmo assim, né, agir em alinhamento e de forma intuitiva, mesmo quando é uma obrigação? E o que eu falei para ela é que uma ação alinhada, ela não é alinhada necessariamente por conta da ação em si. É muito mais a energia que você coloca por trás daquela ação. Então, se você, por exemplo, precisa, sei lá, lavar a louça, né? Como transformar isso numa coisa que eu acho legal? Coloca um podcast, coloca uma música, coloca um filme, coloca, sei lá, um timer que vai te fazer as coisas mais rápido. Não sei. Faz algo que te dê essa animação de alguma forma. A gente não precisa ser infeliz no dia a dia. A gente não precisa ser infeliz no nosso dia a dia. Só que porque a gente vive no automático, a gente acaba esquecendo que a gente pode fazer as coisas de uma forma diferente. E é exatamente disso que eu queria falar no podcast aqui, sobre essa sensação de você viver no automático. Então, quando a gente faz as coisas, quando a gente coloca uma energia alinhada por trás mesmo das nossas obrigações, a gente já está trazendo uma intencionalidade na nossa rotina. Essa palavra é muito importante. Intencionalidade. É quando você coloca uma intenção, e eu não estou falando daquela coisa do tipo, vamos colocar uma intenção por dia. Tipo, isso é legal, mas estou falando colocar uma intenção por trás de qualquer coisa que você faz. Eu, antes de gravar esse podcast, eu coloquei uma intenção nesse podcast. Eu me conectei, de certa forma, com uma energia alinhada para ter certeza que essa gravação ela vai sair de uma forma alinhada, para ter certeza que vai chegar no ouvido de vocês de uma forma alinhada. Eu não quero que esse podcast ele seja mais uma coisa na minha lista de to-dos que você vai receber só porque eu preciso fazer um upload toda sexta-feira. Eu sei que eu preciso e eu tenho um compromisso no 3D com fazer um upload toda sexta-feira. E eu sei que eu preciso fazer, eu sei que eu preciso entregar. É uma coisa que faz. É um compromisso que eu tenho comigo, com você com o meu negócio, e é algo que eu quero entregar. Então, o que eu faço? Muitas vezes, se eu estou passando, sei lá, por uma semana que eu estou com muitas preocupações, ou eu não estou numa boa semana, não estou me sentindo super animada, eu me reconecto sempre antes de gravar, para ter certeza que eu estou infusionando uma energia alinhada. Então, a gente pode fazer isso em diversas áreas da nossa vida, né? Como eu falei, você vai lavar uma louça, ou você vai fazer alguma coisa de trabalho, vai sentar numa reunião, enfim. A ideia aqui é você se relembrar constantemente de você quebrar essa sensação do automático, de fazer as coisas só porque eu sempre fiz assim e eu aprendi que é assim e não necessariamente me traz algo positivo, mas eu vou continuar fazendo da mesma forma. Tem até uma frase do Einstein que ele fala que insanidade é você repetir e fazer a mesma coisa e você esperar um resultado diferente. Se hoje você não está vendo um resultado diferente na sua vida, se hoje você não está vendo o resultado que você quer, se faz meses, anos que você tem uma vida que você não é feliz e que você
espera que um dia você possa criar algo diferente, se você não mudar alguma coisa, você não vai criar um resultado diferente. Você não vai. Tipo, é uma ilusão a gente achar que a gente vai ter a mesma rotina, ter os mesmos hábitos, pensar da mesma forma, sentir os mesmos sentimentos, nos olhar e nos perceber da mesma forma, com a mesma identidade, e achar que em algum momento vai ter um estalo em que a gente vai mudar. Isso é uma ilusão que a gente tem. Eu acho que, de novo, na espiritualidade, às vezes a gente vê essas histórias de pessoas que tiveram, assim, esses estalos, né? A gente tem a história do Eckhart Tolle, por exemplo, tem a história de uma outra mulher, que eu não me lembro se é a Louise Hay, enfim, que viu aquela barata na perna dela e ela teve uma realização, enfim, eu não lembro a história direito, e a gente acha que às vezes isso vai acontecer com a gente. E assim, pode acontecer, não tô falando que não, só que eu, pessoalmente, Camille, não quero esperar a minha vida inteira para esse momento chegar. Eu não sei você, eu não quero. Então, o que eu vou fazer? Eu todo dia olho para minha vida e falo, o que não está funcionando? Talvez não todo dia, mas toda semana eu pego, né? Não vamos transformar isso numa obsessão também, mas é olhar para minha rotina, para o meu dia a dia e falar o que não está funcionando aqui. Porque se eu não estou conseguindo chegar no resultado que eu quero, é porque algo precisa ser mudado. Não é o resultado não é o problema. O seu sonho não é o problema. O seu sonho, ele vai acontecer, ele pode acontecer, é um potencial que está aí no planeta para você conquistar. Aí agora, o que vai depender se você vai conquistar ele ou não é você. É a forma como você pensa, é a forma como você sente, é a forma como você investe em você mesma ou não, a forma como você confia em você mesma ou não, se você confia no universo ou não, se você tem essa certeza incondicional. São as ações que você toma no seu dia a dia. Se você cuida de você, se você toma um tempo para regar os seus sonhos. Eu acho que a gente às vezes esquece o quão importante é isso. E aí o dia passa, a gente lembra lá, enquanto a gente está deitado, nossa, é verdade, lembra daquele sonho que eu tenho de morar fora? Putz, o que eu fiz sobre isso hoje? Nada, tá bom. Ah, mas amanhã eu vou fazer. Aí chega o amanhã e você não faz nada de novo. E quando eu tô falando sobre fazer alguma coisa, gente, eu não tô falando necessariamente que você passou o dia inteiro procurando vagas no LinkedIn, ou você passou o dia inteiro procurando casas no próximo lugar que você vai morar, você passou o dia inteiro tomando, sabe, essas ações que a gente vê mais humana, vamos dizer. Não é só disso, mas eu também tô falando sobre as ações que você colocou sobre mudar as suas crenças limitantes, sobre você colocar energia nesses sonhos de alguma forma. Então você parou um momento, tentou se conectar com a sua intuição, por exemplo, para você entender qual que é o próximo passo dentro desse sonho que você tem? Ou você parou para olhar para quais são as crenças que estão te bloqueando em agir em direção a esse sonho? Ou você parou para se conectar com a sua eu magnética, a sua eu ideal e entender como que seria a rotina dela, o que ela faria de diferente, como que ela sentiria, como que ela pensaria, quais são as ações que ela tomaria naquele dia? Você parou para se conectar, por exemplo, com a energia da certeza, que a Cabala fala que é um dos componentes mais essenciais e mais importantes no seu processo de manifestação. Então, em que momentos do seu dia, se você tem momentos no seu dia que você para se conectar, por exemplo, com a certeza, ao invés da preocupação? Em quantos momentos hoje você se pegou preocupada e ansiosa, e ao invés de você cortar isso no meio, né, nessa consciência, e substituir por pensamentos positivos, por pensamentos de certeza, você só se permitiu continuar nessa preocupação, nessa ansiedade. Esses dias eu postei uma frase no Instagram que eu li num livro, que ela fala o seguinte: a preocupação, ela é uma reza para as coisas não darem certo. A preocupação é uma reza para aquilo que você não quer que aconteça. Quando eu li essa frase, eu fiquei tão em choque com o nível da verdade disso, porque a preocupação, ela é algo que ela não está no agora, ela é de algo que ainda não aconteceu, e existe uma diferença muito grande entre você se preocupar, entre aspas, você olhar para aquela possibilidade de fazer algo sobre isso no agora. Então, tipo, ai, tá bom, se isso acontecer, como que eu vou lidar com isso? Tá, isso é uma coisa, tá? E isso não é ruim,
Isso é você tomando uma ação no agora sobre algo. Agora, você só ficar se preocupando e você não tá fazendo absolutamente nada com isso, você não tá te trazendo absolutamente nada de novo, você tá literalmente pensando várias vezes, tá rezando, tipo assim, por favor, eu quero que esse pior caso cenário aconteça. Versus você substituir essas crenças por coisas que são positivas, pelas coisas que você quer. A gente vive tanto no automático, a gente tem tanta pouca intencionalidade, tão pouco espaço para refletir no nosso dia a dia, que a gente nem percebe que a gente está rezando pelo que a gente não quer. Sem perceber, a gente passa, sei lá, 90%, 70% do dia rezando para o que a gente não quer que aconteça. E desculpa se tá parecendo que eu tô, tipo, no tough love, assim, dando tapão na cara, mas simplesmente é o que tá vindo agora. E eu acho que é necessário que a gente tenha essas realizações, porque a cada dia que passa, a gente está deixando de lado algo que é essencial para nós, que são os nossos sonhos. Então, voltando para aquela frase, né, do Einstein, né, insanidade é você repetir a mesma coisa esperando um resultado diferente. O que na sua vida hoje você está repetindo, esperando um resultado diferente? O que você está esperando? Você está esperando o quê? Muitas vezes eu acho que a gente espera algo, tipo, quando eu tiver esse trabalho e esse emprego, aí sim eu vou fazer as coisas de uma forma diferente. Quando eu tiver essa casa, aí sim eu vou começar a criar conteúdo. Quando eu tiver essa casa, aí sim eu vou começar a fazer academia. Quando eu tiver esse quartinho da meditação, aí sim eu vou meditar todo dia. Quando eu tiver esse nível de dinheiro, aí sim eu vou investir na mentoria, que eu sei que vai me ajudar muito. Quando eu tiver, a gente espera tanto esses lugares, né? A gente chegar nesses lugares, e o que acontece é que muitas vezes você não vai chegar lá se você não mudar alguma coisa no agora. E, digo mais, muitas vezes a gente chega nesses lugares e a gente não muda nada. Porque não tem a ver com esse lugar. Obviamente, às vezes, uma coisa ou outra vai mudar dependendo do seu ambiente, vai mudar dependendo do seu nível financeiro e tudo isso. Só que o quão potente seria você já começar a mudar no agora aquilo que você já pode mudar. E às vezes são coisas muito pequenas que já podem mudar. Por exemplo, a forma como você faz as coisas. Ao invés de você fazer as coisas com raiva, ou você fazer as coisas com ansiedade, você fazer as coisas com leveza, você fazer as coisas com certeza, você fazer as coisas com confiança, você fazer as coisas com amor, com gratidão, com felicidade. Você não precisa esperar absolutamente nada. Você não precisa esperar dinheiro, marido, casa para fazer as coisas de uma forma diferente. A gente tem escolhas no nosso dia a dia que a gente não percebe que a gente tem, e essas escolhas, elas parecem pequenas, mas elas são a chave, a virada de chave que você precisa para chegar no próximo nível da sua vida. E se você estiver falando que não, isso é uma mentira do seu oponente interno. Porque existem, sim, muitas coisas que a gente já pode mudar na nossa rotina, na nossa vida atual, no nosso momento atual, que vão transformar a forma como a gente pensa, como a gente sente, como a gente se enxerga e, consequentemente, vão transformar também aquilo que você atrai e manifesta na sua vida. E foi pensando nisso tudo, em ouvindo as minhas clientes, em ouvindo várias pessoas reclamando e falando sobre o quanto que elas sentem que elas vivem no automático e o quanto que elas sentem que a rotina delas não suporta, não ajuda, não auxilia elas nesse processo de manifestação, que eu criei essa experiência chamada Manifest and Flow, que são 14 dias seguidos em que você vai ter uma prática por dia para se conectar com as suas manifestações. As práticas, elas vão de aula de yoga para exercícios de meditação, exercícios de visualização, de respiração, práticas de journaling, momentos de reflexão interna. Eu vou oferecer uma prática para você por dia, para você se conectar com as suas manifestações, para você regar os seus sonhos. Por 30, 40 minutinhos no seu dia, você vai fazer isso todos os dias por 14 dias. E cada dia vai ser alguma coisa diferente. Lembrando que as ações que você toma no seu dia para você regar esses sonhos, elas não precisam ser sempre, né, essa coisa de tipo, eu vou comprar uma passagem, ou enfim. Às vezes é você tirar um tempo, e a gente vai ter isso, por exemplo, durante esses 14 dias, para você se conectar com a sua intuição. Uma prática de yoga de 30 minutos em que você também se conecta com a sua
intuição, você também coloca essa intenção de manifestar, de movimentar a energia em relação às suas manifestações. Então, a gente vai fazer isso por 14 dias, vai iniciar no dia 11/11, então semana que vem, já na segunda que vem. A gente vai ter aulas ao vivo e a gente vai também ter coisas que já são pré-gravadas. As aulas que serão ao vivo também ficarão gravadas, então você vai ter todo esse conteúdo gravado, mesmo depois que os 14 dias terminaram, você vai continuar tendo acesso a esse conteúdo. Eu vou deixar aberto, então você pode entrar no primeiro dia, você pode entrar no terceiro dia, porque você vai ter acesso a todo o conteúdo, mas eu te recomendo fortemente, porque eu sei como o oponente interno funciona, eu atendo muitas mulheres, eu sei como a mente humana funciona também. Se a gente não se compromete desde o primeiro dia, geralmente, eu perdi um dia, eu perdi 2 dias, tudo bem, amanhã eu faço, não vai ter amanhã eu faço. Tipo, se comprometa. São apenas 14 dias. Se comprometa agora. Entra aqui no link. O link tá aqui na descrição do episódio. Entra aqui no link agora. Já compra. Você pode parcelar em várias vezes. Então, dê essa possibilidade exatamente para que você tenha o mínimo de desculpa possível para que você consiga trazer essa intencionalidade para o seu dia a dia. Então, você já vai lá. Você começa comigo na segunda-feira. A gente vai ter uma aula de yoga ao vivo. E a gente vai trabalhar diversos pilares do seu processo de manifestação durante esses 14 dias. Eu vou te ensinar muitas práticas, porque a minha ideia aqui é que você se conecte com essa intencionalidade, que você crie esse espaço, que você saia do automático, crie esse espaço todos os dias, por 14 dias, em prol das suas manifestações, em direção às suas manifestações, para que você movimente essa energia. Porque lembrando, gente, nada muda se nada muda. Se você ainda não tem, por exemplo, como investir numa grande mentoria individual ou uma mentoria em grupo de 4 meses, esse é o lugar perfeito para você iniciar, porque o investimento ele é pequeno e é um investimento que você vai fazer e que você vai ter um retorno que todos os dias você vai ter insights, você vai se conectar com as suas manifestações, você vai se conectar com esse poder de manifestação que você tem. E essa é a questão, gente. O problema aqui, entre nós, não é falta de conhecimento. Eu sei que você tem muito conhecimento. Eu sei que você já sabe na sua mente, você consegue explicar o que é manifestação, você sabe o que você tem que fazer. O problema é que a gente não faz. A gente não coloca em prática. E não porque a gente é pessoas ruins, é porque existem forças, incluindo o oponente interno, que muitas vezes nos proíbem de fazer isso. E tá tudo bem, a gente sente compaixão, mas ao mesmo tempo você tem agora uma super oportunidade de, por 14 dias, retreinar o seu cérebro e colocar o oponente interno no lugarzinho dele lá, meu filho, você fica aqui, porque nesses próximos 14 dias eu vou dar todo o meu poder para minha alma, todo o meu poder para minha intuição. Eu vou dar todo o meu poder para os meus sonhos. Pensa nisso. Pensa que não é só uma prática de yoga, não é só uma meditação. Isso tudo são coisas muito gostosas da gente adicionar, obviamente, na nossa rotina e sentir que a gente está infusionando a nossa rotina com momentos para nós. Mas mais do que isso, é você tirar momentos todos os dias para você se conectar com aquilo que você sonha em ter. Nada muda se nada muda. Se você não muda algo no seu dia a dia, nem que você não participe do Manifest and Flow, o que eu acho uma tristeza, porque, sinceramente, eu tenho certeza que será um espaço incrível, mesmo que você não participe disso. Quantos minutos por dia você se dedica às suas manifestações e aos seus sonhos? E quantos minutos ao dia você se dedica para se preocupar e para ficar ansiosa e para rolar no TikTok e para fazer coisas que você não quer muito, mas que você acaba dizendo sim? E, gente, são grãozinhos de areia. Se você coloca energia em preocupação e ansiedade em coisas que você não necessariamente ama na sua vida, mas que são as suas obrigações, então você precisa fazer, seu trabalho, enfim. Se você coloca energia constantemente nisso por vários meses, por vários dias, é óbvio, assim, é tão óbvio que parece que às vezes a gente fica tipo, nossa, é total, né? É verdade, mas enfim. Se você sempre coloca energia nisso, você coloca um grãozinho hoje, um grãozinho amanhã, nanana, o castelinho que você vai acabar criando é a vida que você acaba tendo, né? É a nossa realidade hoje em dia. Então, como é que a gente sabe no que a gente está colocando energia? Literalmente, olha para a nossa vida. Olhe para a sua vida e veja o que você tem, o que você não tem. É nisso que você está colocando energia.
E agora, imagina só se você tirasse todos os dias 1 minuto, 30 minutos, 40 minutos, por exemplo, com o Manifest and Flow, 14 dias seguidos, colocando energia, né? Sendo forçada, entre aspas, não forçada, mas tendo vamos dizer, um calendário de coisas em que você já sabe o que você tem que fazer todos os dias para colocar energia nesses seus sonhos. Para você movimentar a energia em direção a isso. Qual que é o novo castelinho que você acha que você vai construir com esses microgrãos de areia? E é sobre isso, gente. É sobre tomar essas ações. Às vezes não é sobre mais conhecimento. E é por isso que todo mundo que passa em mentoria comigo, que passa em cursos comigo, todo mundo sabe que eu bato muito na tecla de ações alinhadas. Porque nesse universo, nesse núcleo da espiritualidade, a gente já sabe coisa demais. Já tem conhecimento demais, já vibra demais. O que você tem que fazer agora é colocar em prática. E é exatamente isso que eu te convido a fazer por 14 dias comigo no Manifest and Flow. Será uma experiência muito, muito, muito incrível. Você continuará com esse conteúdo também. Então, aqui no link, na descrição do episódio, você tem acesso a todo o calendário. Então, eu já coloquei na descrição lá o que você vai ter em cada um dos dias. Então, você vai poder ver a quantidade de aula de yoga que você vai ter, de meditações, de exercícios, de reflexão, enfim. Mas, sinceramente, gente, a coisa mais valiosa vai ser o momento que você vai ter colocando energia em movimentar os seus sonhos todos os dias por 14 dias. E você pode ter certeza absoluta que durante esses 14 dias você terá insights, você verá coisas se movimentando na sua vida, você vai compreender no que o universo está te testando, porque a gente também vai falar sobre isso, a gente vai ter um aulão, basicamente, sobre os testes do universo. Então, você vai olhar para tudo isso, para esse esquema, né, essa fórmula da manifestação, de uma forma muito intencional, e você vai começar a movimentar a energia em direção a isso, e você vai começar a entender quais são as outras ações que você precisa tomar, né, recebendo esses insights da sua intuição. Você vai entender também quais são os bloqueios que você está tendo nos seus pensamentos e sentimentos, e é isso que vai te ajudar a chegar lá onde você quer chegar. Então, eu te espero lá. Eu estou muito, muito animada por esse espaço. Estou muito, muito animada para ver os resultados que as mulheres terão dentro desse espaço. Espero que você possa se juntar a nós. Espero que você tenha amado o episódio de hoje. Desculpa se ele foi um pouco tough love, é porque eu sinto que a gente realmente está num momento aqui do planeta Terra em que acabou, a gente precisa colocar em prática tudo, precisa movimentar a energia no plano físico, porque senão, gente, a gente estaria todo mundo, né, seria só energia, seria só luz, mas no caso a gente tem um plano físico aqui, a gente está num corpo físico, então está na hora de colocar as coisas em prática e movimentar essa energia para que a gente consiga manifestar os nossos sonhos, porque o mundo precisa de pessoas como nós, manifestando os nossos sonhos com propósito, com intencionalidade e tudo o que você desejar. Eu te espero, então, nessa experiência maravilhosa do Manifest and Flow. O link está aqui na descrição do episódio para você ir lá se inscrever. E a gente se vê na próxima semana, na próxima sexta, no próximo episódio. Um beijinho. Tchau, tchau.